Beleza, pessoal. Agora que a gente entende o que são migrations, como a gente executa elas da forma correta e temos o nosso arquivo .env configurado, a gente pode finalmente pegar e começar a desenvolver nosso back-end no projeto. Então, o que a gente vai entender nessa aula? Nessa aula a gente vai aprender sobre rotas. O que são, como a gente cadastra uma rota na arquitetura, que vai ser no caso a pasta routes, o nosso padrão que a gente está definindo para cadastrar essa rota e nosso padrão de validação, que é extremamente importante para garantir que está tudo acontecendo do jeito certo. Então, bora lá? Beleza, então bora começar a fuçar na nossa arquitetura de fato. Primeiro vocês vão abrir essa pasta source aqui, e nela vai ter várias pastas que a gente vai passar durante essas aulas. Hoje a gente tem que ficar basicamente de olho na pasta routes e no arquivo routing, que vai ser onde a gente vai construir e definir nossas rotas. Antes de tudo, antes de a gente entrar lá dentro e ver como é que é esses arquivos de fato, eu vou dar uma breve explicação do que são rotas. Rotas é um meio em que o seu cliente, o seu navegador, vai usar para se comunicar com o back-end da sua aplicação. E ele faz isso por meio de endpoints, que são URLs na sua aplicação. No caso, você está rodando alguma coisa localmente, ele seria localhost 3000 barra routes barra o nome da sua rota. Se a gente abrir na pasta o arquivo routing, vocês podem ver que já tem uma rota cadastrada aqui, que seria a rota to do. E nela a gente puxa da nossa pasta routes, e vocês veem que dentro da pasta routes tem um arquivo chamado to do. Esse padrão do arquivo routing é bom vocês sempre seguirem, é assim que ele funciona, é assim que vocês vão conseguir jogar a sua rota para a sua aplicação e usar ela em algum momento que vocês precisem usá-la. Mas seguindo isso, dá tudo certinho, vocês conseguem fazer funcionar. Basta copiar o que já está aqui. Perfeito, pessoal. O que a gente tem que saber é como a gente vai definir de fato essas rotas. Olhando esse código mais de perto, a gente pode ver nessa área de imports, a gente vai puxar uma função da biblioteca do Express. Não vou explicar sobre como ela funciona, se quiserem saber um pouquinho mais, deem uma olhada na documentação do Express. Mas logo embaixo a gente vai puxar uma função de uma biblioteca de Rails que já vem instalada dentro da arquitetura da Nginx. E essa parte que vai ficar um pouquinho mais confusa para vocês, que a gente importa uma penca de funções. Vocês não têm que saber como construir elas ainda, a gente vai explicar em próximas aulas. Mas o que vocês têm que saber para essa de hoje é que elas ou fazem uma verificação ou elas executam alguma lógica. No caso aqui, a gente seguindo para, de fato, a criação das nossas rotas, a gente vai colocar essa função da Express dentro de uma constante chamada router e a gente vai usar essa constante junto com a requisição que a gente quer. Uma requisição é um pedido que o front-end, ou melhor, que o seu cliente faz para o back-end. No caso, a requisição GET, ele vai pedir dados específicos ou não para o seu back-end para que eles sejam enviados para o seu cliente. Aqui embaixo já tem alguns comentários sobre o nosso padrão VES, que no caso seria o Validate, Execute e Send. E a gente seguindo eles, a gente garante, esse padrão na verdade, a gente garante que nossa rota vai fazer exatamente o que a gente quer. Ela vai fazer o esperado. Eu vou analisar basicamente essas duas requisições GET, que elas são bom pra vocês entenderem, que vocês vão conseguir aplicar com o resto das outras requisições. Nessa função GET aqui, nessa primeira e na segunda, elas vão puxar um to-do, seja específico ou não. No caso, essa primeira ela não vai buscar nenhum específico, ela vai pegar todos os to-dos que existem dentro do banco de dados, e embaixo ela vai pegar um to-do específico usando o ID como referência. Como vocês podem ver aqui, no primeiro ele não pede nada, ele não pega nada de referência, ele não valida nada, porque ele quer todos. E embaixo ele vai pegar um ID e vai validá-lo. Esse é o primeiro passo do nosso padrão VES. Caso você peça alguma coisa, seja uma requisição GET, uma requisição POST, uma requisição DELETE, que normalmente você vai pedir, você tem que validar o que vai chegar para essa rota. Enfim, desculpa. Vai validar o que vai chegar para essa rota. Aqui no caso, a gente vai validar esse ID e vai colocar nessa constante ID. E logo embaixo, a gente vai botar onde a gente vai executar a nossa lógica. No caso aqui, ele vai pegar essa função toDoById, que a gente vai puxar de outro arquivo lá, que eu vou explicar logo depois, como eu já falei. E com esse ID validado, ele vai armazenar isso nessa constante todo. Embaixo ele faz uma rápida verificação para garantir que existe esse to-do, porque se você tá, por exemplo, se você está mexendo no seu cliente e sei lá, você quer puxar os to-dos, você escreveu toda a sua lógica do back-end
e você não colocou essa validação. Se por algum acaso der algum erro, sei lá, você não vai. Deu qualquer erro que for, você não vai entender do porquê. Porque, sei lá, você escreveu alguma coisa errada, o banco tá errado, tá desligado, sei lá. Por isso você descreve esse caso aqui. Caso o seu to-do seja null, ou seja, ele não exista, você não receber nada da sua busca, ele vai mandar para o seu cliente. To-do not found. Esse to-do não existe. No caso contrário, caso ele exista, ele vai enviar para o seu cliente esse to-do e você vai conseguir puxar ele por lá. Vai puxar ele lá. E esse é o nosso padrão VES. É bom vocês sempre segui-lo, vocês vão estar garantindo que está tudo funcionando direitinho, que está acontecendo o comportamento esperado. E por hoje era isso sobre a criação de rotas. Mais para frente a gente vai aprender sobre repositórios, sobre a pasta repositories e esquemas, que vai ser basicamente a gente vai fazer essas validações e definição da nossa lógica. Então fiquem ligados. Qualquer dúvida, lembrando sempre, falem com seus guardiões ou podem até falar comigo, sintam-se à vontade, livre. Então é isso, gente. Vejo você na próxima aula.